Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. O nosso tema é por que a África é pobre hoje? Certo? Boa pergunta, pergunta interessante que merece uma resposta à altura. Para respondermos isso, vamos ter que recuar um pouco na nossa história. Sabemos que a África foi colonizada pelas potências europeias, principalmente pela França, pela Inglaterra e por Portugal. Então, como é que a África conseguiu a independência das suas antigas colônias? A África conseguiu a independência das antigas colônias logo após a Segunda Guerra Mundial. Por que logo após a Segunda Guerra Mundial? Porque as colônias europeias estavam fracas, porque acabaram de vir de uma guerra mundial, acabaram de vir de uma guerra. Então, não teriam mais força de lutar com os pais fundadores das nações africanas, que estavam demandando por independência, que queriam a sua independência. Como as potências europeias não tinham mais força para travar uma outra guerra, então eles decidiram dar a independência aos países africanos. Mas atenção, não foi tão fácil assim. Houve alguns truques que eles aplicaram. Vamos ver quais são esses truques. Comecemos pela França. A França, quando deu a independência às suas antigas colônias, ele inventou a França-Afrique. A França-Afrique consiste basicamente em a França ter uma forte influência militar nas suas antigas colônias, uma forte influência política, uma forte influência econômica e uma forte influência financeira sobre as suas antigas colônias. E as suas antigas colônias não podiam se industrializar. Eles tinham que ser consumidores dos produtos industrializados da metrópole. Então, foi assim que a França, essas foram as condições que a França deu às suas antigas colônias para se tornarem independentes. É claro, alguns aceitaram isso com facilidade, mas outros não aceitaram. Os que aceitaram isso com facilidade foram protegidos pela França. Por quê? Porque esses presidentes estavam aí para garantir os interesses da França nas antigas colônias. Os presidentes que não aceitaram garantir os interesses da França na antiga colônia foram mortos através de golpes de estados e outros. E os presidentes que foram garantindo os interesses da França não recebiam golpe de Estado porque a França tinha forte influência ou tem forte influência militar nesses países. Então, a França consegue lhes proteger de golpe de Estado. Mas se não tiver a garantir os interesses da França, é fácil também eles sofrerem um golpe de Estado. Então, resumindo e concluindo, eles saíram da colonização e entraram para a neocolonização, porque continuam dependentes da França. Se militarmente não é independente, financeiramente não é independente, politicamente não é independente, financeiramente não é independente, continuas a ser colonizado. Se não podes ter indústrias, continuas a ser colonizado, porque não tem como um país desenvolver sem indústria. Então, este foi o truque para a França dar a independência às suas antigas colônias. Inventou a France-Afrique. Agora vamos para a Inglaterra. A Inglaterra inventou a Commonwealth, mas diferente da França, que inventou a France-Afrique, na Commonwealth os membros não eram forçados a entrar na Commonwealth. Entravam se eles quisessem e também saíssem se eles quisessem. Contrário da França-Afrique. Na França-Afrique, tu eras obrigado a entrar. E se tu saísses, eras eliminado. Então, na Commonwealth, eras livre de entrar e eras livre de sair. Mas a conversa é a mesma. A Inglaterra vai ter que ter uma forte influência política no teu país, uma forte influência financeira no teu país, uma forte influência econômica no teu país. E também tu não podes se industrializar. E se tu não podes se industrializar, não tem como tu ficares rico, não tem como tu saíres da pobreza, porque tu és um consumidor, tu és um comprador. E comprador não fica rico, consumidor não fica rico, quem fica rico é o vendedor. Neste caso, nós estamos a consumir os produtos da
Metrópole, quem está a ficar rico é o que está a vender os produtos, nesse caso, a metrópole. Quem está a ficar pobre é o que está a comprar, nesse caso, as antigas colônias. Este foi o caso da Inglaterra. Inventou-se a Commonwealth, que na verdade também é para garantir os interesses da Inglaterra nas antigas colônias e não realmente os interesses das antigas colônias. Mas diferente da França-África, como dissemos, na Commonwealth, os países são livres de entrar e sair. E por último, vamos para Portugal. Como é que foi o processo de independência de Portugal? No processo de independência das colônias portuguesas, diferente da França e da Inglaterra, que aceitaram dar a independência sem luta, os portugueses não aceitaram dar a independência. Então, isto forçou aos pais fundadores das antigas colônias portuguesas travarem uma guerra. Tiveram que conseguir a sua independência via luta armada. E assim foi. E como a independência das antigas colônias portuguesas foi conseguida via luta armada, foi conseguida por uma guerra, no final não houve nenhum contrato tal como a França-África e tal como a Commonwealth. Por quê? Porque a independência foi arrancada, a independência não foi entregue com base em um contrato. Então, foi assim que os países que pertenciam a Portugal conseguiram a sua independência e sem ter um contrato. Mas agora a questão que está aí, se Portugal, a antiga colônia, não tem influência política, financeira, militar, econômica nas antigas colônias, se não lhes impede de se industrializar, não lhes impede de serem produtores, então por que as antigas colônias portuguesas são pobres? Este é o tema para o próximo vídeo. Vamos dar resposta a essa pergunta no próximo vídeo. Mas, como já podes ver, através da França-África e da Commonwealth, os países africanos estão pobres porque não se industrializaram, não conseguem se industrializar. E como não conseguem se industrializar, eles são pobres, não tem como ser rico sendo consumidor. Tudo que eles fazem é vender a matéria-prima para a metrópole. E ninguém fica rico vendendo matéria-prima. Fica-se rico vendendo produto acabado. Fica-se rico vendendo produto industrializado. São esses que realmente ficam ricos, não os que não vendem matéria-prima. Tem que vender produto acabado, porque produto acabado agrega valor. Produto transformado agrega valor, então é mais caro e as pessoas tornam-se mais ricos assim. E outro fator também que leva os países africanos a continuarem pobres são os empréstimos do Fundo Monetário Internacional e os empréstimos do Banco Mundial. Por que isso? Porque a missão do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial é mesmo afundar a economia dos países africanos. E quando a gente vai lá buscar empréstimo, é mesmo para afundar as nossas economias. Por isso que a gente continua pobre, porque estamos sempre atrás do FMI e do Banco Mundial. E se a gente não se industrializar, se a gente continuar a vender matérias-primas, a gente continua neocolonizados. A gente não vai para frente assim. Então, esses são os motivos, até o momento, que levam o nosso continente a continuar pobre. Mas lembra que falta abordar o tema da, das antigas colônias portuguesas, porque que eles são pobres. Isso vai ser mais uma peça que vai te fazer entender por que o continente africano continua pobre até hoje. Se liga aí, vamos continuar a trazer muitos vídeos, vamos continuar a pensar o país. Se gostou do vídeo, dá o like. Se acha que esse conteúdo agrega valor, compartilhe o vídeo. Se achas que este canal merece crescer, se inscreva. Convida os seus amigos a se inscreverem. Vamos continuar a pensar o país. Vamos continuar a trazer soluções. Vamos continuar a cavar na nossa história, encontrar a raiz dos nossos problemas. Por que a gente está onde a gente está? Vamos continuar. Vamos fazer isso junto. Aquele abraço.